eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência, a conferência desse ano foi cancelada, na conferência do ano passado. Então é um irmão querido, e o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa, e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse: eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas, deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não entendo desse problema. Talvez a Anaí depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença. Mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. Simplesmente mal educadas. São diagnosticadas. São diagnosticadas e tome remédio, tome remédio, tome remédio. E qual é o remédio? É um remédio que ele, mal dado, ele piora esse TDAH. Então é horrível. Agora, parou por aí? Não. Aí, se tivesse parado, tudo bem. Mas para autista também. O autismo é a bola da vez. Exato. Mas antes é o burnout. Burnout, exato. Burnout, o que é? E como que é feito o diagnóstico? Como que eles propõem o diagnóstico? Se eu te falar que eu estou sentindo agora, vão falar que é burnout. Pode. Estou cansado, estou não sei o quê. Você está arriscado, e está arriscado a tomar remédio também. Se vai num desses psiquiatras que acabaram, como eu digo, fagocitados, ou seja, engolidos pela indústria farmacêutica. E o que é burnout? Burnout, sempre existiu a neurastenia, que é algo que você faz o diagnóstico, seria um cansaço nervoso. Mais extremo ou não? Que seja significativo a ponto de receber um diagnóstico. Agora, o que é o burnout? Foi feito um protocolo, ou seja, um questionário que você pode auto-preencher. E você, se está isso, está aquilo, você vai preenchendo. E, Vilela, com honestidade, todos que responderem esse protocolo, eles terão burnout. Leve, moderado ou grave. Mas terão. Agora, você acha que isso pode? Não pode. Agora, infelizmente, os psiquiatras acabaram aderindo, pensando que isso é uma grande novidade e tal. Agora, qual que é a doença, qual que é o transtorno mental do momento? Autismo. Exato. Agora, se você é introvertido, se você se incomoda com barulhos altos, ou se você gosta de ficar recolhido com você mesmo, se é inibido, você está arriscado a tomar um diagnóstico de autismo. E não é isso, né? É muito Obviamente mais que isso. Que não. Claro. Não é um quadro clínico, é algo natural e normal. E não é autismo. Isso que incomoda a gente. Não é autismo. Espectro autista, exato, onde tudo cabe. Você alarga e tome remédio, tome remédio. Então essa é a psiquiatria decadente do século XXI. E o que a gente faz para melhorar ou mudar isso? Os psiquiatras precisam voltar a ser psicólogos. Precisam escutar, abrir perspectivas. Hoje, praticamente, claro que tem muito psiquiatra bom, mas hoje você vai, ele está digitando no celular, mal olha no seu olho, faz todas aquelas perguntas do protocolo, que é um lixo, e depois você aperta um botão e sai a receita. Exato.
Vira Então uma é linha- complicado. Uma linha de montagem. Então, você perguntou o que é preciso? Os psiquiatras voltarem a ser psicólogos. Segundo, eu acho que precisa pedir desculpas para os pacientes que tomam remédios errados, sem precisar. Porque, veja, Vilela, eu estou deprimido porque eu estou sem dinheiro no bolso para pagar a conta, porque eu briguei com a minha namorada, porque eu estou com dificuldade de emprego. Agora, o que adianta você tomar remédio? Vai resolver o seu problema? Não, continua aquele mesmo vazio, né? Camisa de força química, o remédio. E não é por aí. Você tem que abrir perspectivas. Brigou com a namorada? Arruma outras. Está sem dinheiro no bolso? Faz alguma coisa, abre perspectivas e não O fica... exercício físico ajuda muito também, né? Demais. Não é? Demais. Então, essa é a revolta contra essa psiquiatria decadente do século XXI. Eu resumo dizendo o seguinte para você: existem núcleos de resistência em todos os lugares do mundo. Todos. No Brasil, a Dinamarca, ela é até um grande núcleo de resistência, mas você ainda não consegue furar essa bolha, essa imensidão de pessoas que acham que isso daí é correto. E que tipo de remédio que se vende que nem água agora? Ansiolítico? O que está sendo... Tudo, né? Remédio psiquiátrico, tudo. É Você tem incrível como todo mundo o Venvance, o Ritalina para TDAH, os antidepressivos para o bipolar. Exato. Não é? Você tem enfim, tudo. Porque eu odeio tomar remédio. E eu converso com todo mundo. Eu tomo alguma coisa para o meu TDAH. Tomo isso para poder dormir. As pessoas estão tomando um remédio e outro para corrigir Exatamente. o que aquele remédio dá e depois outro remédio. Exatamente. Isso daí não vai dar um problema muito grande lá na frente ou já está dando? Já está dando. Já, claro. O que acontece com essas pessoas que tomam muito remédio errado? O que pode acontecer? Olha, Desregula o quê? Tudo. Você fica robotizado com esses remédios. Anestesiado? O que é? É uma espécie de anestesia e alguns remédios deixam até impotente. Sério? Você fica impotente e robotizado. Deixa claro que eu não tomo nenhum remédio, então fiquem tranquilos, tá? Não, olha, a melhor coisa que existe é você, se precisar, claro que as pessoas às vezes precisam de ajuda, mas um bom bate-papo, você ter aberturas de perspectivas. E os remédios psiquiátricos, então, para que são feitos? Para aqueles que realmente precisam, que são doentes mentais verdadeiros. O que a pessoa está em casa agora, ela fala, eu estou tomando remédio. Como ela sabe se ela precisa realmente ou se ela tem que rever esses conceitos? O que você aconselha para ela? Vilela, é difícil falar sobre isso. Eu acho que ela precisa... Né? É caso a caso. Mas eu acho que ela precisa conversar com o psiquiatra que tá dando esse tipo de remédio e pedir explicação. Que negócio é esse? Por quê? Até quando? Qual é o plano? Exato. Porque tem que ter um plano. Né? Você toma antibiótico, você tem plano de 7, 8 dias. Claro. Você toma isso. E no antidepressivo? Que toma meses, anos e às vezes a vida inteira. Eu tomei uns meses, estragou toda a minha vida. Depois para desmamar e para voltar a ter uma vida normal, nossa, como desregula, né? E o apelo é muito grande. Eles fizeram um antidepressivo, claro, fazendo um parênteses, já fecho, que as indústrias farmacêuticas elas estão nas principais bolsas. Ações. Então, elas precisam levar lucro para o investidor. Então, um dos apelos que é paparicado como algo lindo, maravilhoso, e não passa de um lixo, de uma proposta muito bem feita para vender. Nada contra as indústrias. É um remédio antidepressivo de cheirar. Existe? Existe. Nossa. Existe. Quer dizer, qual é o apelo? Será que não poderia ter sido via oral, se realmente é bom? Por que o apelo de cheirar tipo cocaína? Nossa. É nesse nível o negócio. São indústrias... Outra coisa importante. Todas as indústrias, numa depressão, ela tende a diminuir
a sua potência, perder valor, etc. A indústria farmacêutica é a última quando entra, porque normalmente ela cresce. É. Porque você começa a tomar remédio, você não para mais. Exato. Então, eu acho que os psiquiatras precisariam abrir os olhos para isso que está acontecendo e parar de achar que remédio funciona para tudo. Agora você pergunta, mas por que eu não posso tomar remédio se eu briguei com a minha namorada e eu estou triste? Por que eu não posso se eu estou triste e o remédio me deixa robotizado e eu não vou sentir nada? Por que eu não posso? Porque faz mal. É camisa de força química. Não é essa a saída. Mostra outra atalho, saída. né? Exato. Mostra outra saída para o paciente. Exercícios, etc. Né? Conversar, acontece. Agora, você robotizar tomando remédio, você não vai. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que fazer uma revisão geral de tudo isso. Mas vai das pessoas também que... Eu imagino que muita gente quer tomar remédio, né? Me dá alguma coisa, eu preciso de... Não é? As pessoas... Virou às moda. vezes, elas querem um atalho. Eu preciso tomar alguma coisa, eu não estou bem. Sendo que o processo normal ia demorar um pouco mais. Mas se você der para essa pessoa que procura o atalho, você abrir perspectivas, fala, escuta aqui, não... Uma pessoa que tenha autoridade, que seria o médico, não vai fazer isso. Você vai fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você vai andar, vai correr, vai nadar, vai fazer qualquer coisa. Religiosamente. Este é o remédio. Então, isso aqui... Quer dizer, eu estou dando apenas um exemplo. Generalizando. E daí para frente. Claro, agora, se você dá logo o remédio e porque o paciente está pedindo, que negócio é esse? E tem também, às vezes, uma parte espiritual, né? Tem gente que resolve com oração, indo na igreja, tem gente que é com esporte. Cada pessoa... Cada um. Não é? Você conhecendo o universo da pessoa, Vilela, você pode interagir, mas tem que conhecer. Agora, você perguntar só quantas vezes você ficou deprimido, quantas vezes você não quis sair de casa, o famoso protocolo fornecido pelas indústrias farmacêuticas, né, que você vai marcando xizinho, bate com o protocolo e dá o nome do remédio, aí não dá. O seu universo biológico, psicológico, social e cultural, que é seu, só seu, precisa de conversa para saber o que tem e qual a perspectiva que eu posso fornecer para você. Volto a insistir, existem doenças mentais graves que precisam de remédio, mas são raras. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo, capítulo 3, trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões,
eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Talvez você sofre de problemas na alma. Os problemas na alma passaram a ser comuns depois da queda. E todo homem nascido de mulher sofre de problemas na alma. Talvez você sofre disso. Uma das grandes efeitos foi o vazio existencial, depressão, angústia, pânico. É um dos grandes cânceres desse século, são as doenças da alma. À medida que a sociedade evolui, os problemas físicos vão sendo solucionados, porque há tecnologia para solucionar. Mas à medida que a sociedade evolui, os problemas da alma são manifestados de maneira cada vez mais explosiva. Então, talvez você, que é feito de espírito, corpo e alma, você está sofrendo doenças terríveis na alma. Talvez você tenha sentido o fruto dessa queda na sua alma. Uma pessoa doente emocionalmente. Adão, você pode ver, até então era um ser de equilíbrio emocional.
racional perfeitos. Quando o pecado entrou, teve um desvio nas emoções de Adão. Teve uma carência, uma queda aguda nas emoções de Adão. Essas pessoas têm câncer, mas é um câncer na alma, que vai comendo, que vai apodrecendo, que vai minguando. Pessoas que não se recuperam. Pessoas que não têm ânimo na vida, não têm objetividade, estacionaram, prostraram. O estado agudo de alguns chega a tal ponto que essas pessoas ficam alienadas, perdem o domínio daquilo que está à sua volta. Elas começam a não tomar banho mais, não se alimentam direito. Elas não têm hora para dormir, para acordar. Elas começam a entrar numa crise emocional tão forte que elas perdem o senso de existência própria. Isso é terrível. Talvez você sofra esse mal. Compromete o casamento, a profissão, compromete tudo. E se você olhar para essa pessoa, ela fisicamente é bem. E essa pessoa não consegue ser um cidadão comum por conta da alma, está doente. Essa pessoa compromete todas as áreas da vida dela. O casamento é uma destruição, porque ela é doente, não. O relacionamento com os filhos é uma perdição por causa da alma. No emprego, ela está prestes a ser mandada embora, ou ela passa por inúmeros empregos e ela não se fixa em nenhum por conta da alma. Espiritualmente, ela não consegue ter sucesso, porque ela tem perturbação, não consegue ler as escrituras, não consegue ter frequência num culto, não consegue ter uma vida de oração. É um horror. Talvez você é uma ferida ambulante, um poço de ferida, um poço de depressão, um poço de ansiedade, um poço de pânico. Você conhece tipo de pessoas? Nada está bom. A casa não está boa. O corpo dela não está bom. O salário não está bom. O casamento não está bom. A igreja não está bom. Não tem nada bom. Pessoas que pensam em suicídio. O suicídio é um desvio da alma. É o desejo de eliminar a própria vida. Complexo de rejeição. Esse complexo de rejeição vai aumentando tanto. O complexo de inferioridade vai aumentando tanto que essa pessoa pensa em tirar a vida. Afinal de contas, ela não presta para nada. O problema não. Você sofre de síndromes, pânicos e pesadelos. Você não aguenta mais, tem vontade de arrancar os cabelos da cabeça. Vive em consultórios, em terapeutas. Você está com estresse terrível. Jesus pode curar a sua alma. Jesus pode curar você. Jesus pode remover esse entulho, tirar esse câncer, esse pus, porque Ele é a cura da nossa alma. Ele pode curar. Deus tira os tumores, as chagas, as feridas, as crises, os traumas emocionais. Tem um fruto do Espírito que chama domínio próprio, a capacidade de dominar seu sentimento, dominar a emoção. Ele pode te dar isso. Então eu entro no meu quarto, vem cá, Senhor. O problema é esse. E tá doendo aqui, ó. Tá apertado, tá difícil, Senhor. Eu tenho pensado em desistir, eu tenho pensado em tirar minha vida, eu tenho pensado em jogar toalha, sair correndo, me ajuda. Eu tô tendo pesadelo, insônia, meu Deus, me ajuda. Então ali no quarto o Espírito dele vem e me consola, e me fortalece, e me cura, e me levanta. Jesus alivia a nossa dor. Jesus cura nossas doenças. Jesus cura a nossa alma. Jesus nos dá vida novamente. Se há pecados, eles são perdoados. Se tem um coração aqui, Senhor, triste, depressivo, sentindo solitário e vazio, livre dessa aflição, desse pesadelo na alma, por favor. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Amém. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma.